Olá, hoje, quarta-feira, dia 30 de novembro. Peçamos ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras, encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 4, versículos de 18 a 22. Naquele tempo, caminhando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estava com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai, e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra a memória de Santo André, um dos primeiros discípulos a serem chamados pelo próprio Jesus. E aqui no evangelho proposto hoje em Mateus, o evangelista traz que os dois estavam juntos. Em um outro evangelho de João, vem falar que André dá testemunho ao seu irmão de que viu Jesus junto com João e ouviu o que ele falara. E aqui a gente percebe a importância de André como um dos primeiros missionários. Ele já anuncia o Cristo. E o chamado de André, de Pedro, de João, de Tiago, tem uma característica muito importante. Primeiro, que eles eram pescadores, e Jesus, olhando para eles, diz: Segue-me, que farei de vocês pescadores de homens. Jesus já alertava a eles a grande missão e vocação a qual eles estavam sendo chamados. Esse é um ponto muito importante. Jesus, quando nos chama, Jesus já tem algo preparado para nós. E aqui é muito importante de que nós precisamos ficar atento àquilo que Jesus quer de nós. Muitas vezes nós achamos que Jesus quer uma coisa de nós e por isso fazemos aquela atividade, servimos, achando que era para aquele trabalho, mas aquilo não traz o fruto esperado, porque na verdade ouvimos muitas vezes o mundo. Porque quando nós ouvimos a Jesus e estamos justamente aonde Jesus gostaríamos que estivesse, fazendo aquilo que é realmente necessário, não importa o que, mas servir a Jesus de maneira correta, através do seu chamado, nós seremos frutos da ação do amor em Jesus. E assim, todo o nosso trabalho também produzirá frutos à vinha do Senhor. Não por nossos méritos, mas sim por ter entendido e atendido o chamado de Jesus. Um segundo ponto que também me chama muita atenção no Evangelho de hoje é a disponibilidade com que esses primeiros discípulos tiveram quando ouviram a Jesus. Eles tinham as suas profissões, eles seguiam a sua vida, mas quando Jesus chamou, deixaram tudo para trás. E aqui nos remete à nossa antiga vida. Porque quando nós conhecemos a Jesus e aceitamos o seu chamado, entramos a uma vida nova, entramos a uma vida transformada. E então, aquilo que serviria
de sustento para a minha vida, fruto do meu trabalho, será fruto de vida para outras pessoas. Porque, como Paulo diz, já não sou eu mais que vivo em mim, mas é o próprio Cristo. E de nada vou precisar, porque Cristo vive em mim. E de tudo aquilo que eu faço, Ele me ajudará a manter aquilo que ainda resta da minha humanidade. É muito lindo quando vemos que os discípulos entenderam instantaneamente o que é seguir a Jesus. Infelizmente, nós colocamos muitos obstáculos, nós colocamos dificuldades, nós colocamos tantas outras necessidades na frente do chamado que o próprio Jesus nos faz. E assim, retemos a graça acontecer em nossa vida e retemos a graça de acontecer na vida do outro. Porque, mais uma vez, se trabalhamos naquilo que Cristo nos chamou, nós seremos frutos da vinha do Senhor. E se não estamos lá, isso será estéril e será cortada e jogada ao fogo. Porque todo aquele que está em Cristo é uma pessoa nova, e dali há de ser fecundo. O Evangelho de hoje, que faz referência ao chamado desses primeiros discípulos, e de modo especial a André, faz hoje também um grande chamado a mim, a você, para que nós possamos fazer essa reflexão de tudo aquilo que eu tenho feito, de tudo aquilo que eu tenho me disponibilizado, de tudo aquilo que Cristo tem me chamado a fazer. Se eu estou realmente colocando à frente de tudo aquilo que me faz, muitas vezes, parar no meio do caminho. Às vezes, a minha falta de humildade, a minha simplicidade, a minha inveja, a minha ambição, o meu egoísmo, tudo isso impede que eu entregue ao próximo aquilo que realmente Jesus quer de mim, na minha vocação. E aqui, muitas vezes a gente acha que é só a vocação de um anúncio que é importante e que é uma das nossas missões. Mas o Evangelho de Jesus, ele deve começar dentro da minha própria casa, ser o próprio anunciador para o meu cônjuge, para os meus filhos, para que então eles, transformados, sejam também frutos da vinha do Senhor. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo: dai-nos força e coragem, dai-nos um coração novo, para que possamos verdadeiramente anunciar ao Senhor que virá. Esse tempo do Advento é o tempo em que estamos aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente quarta-feira e até amanhã.